pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos do 25 ao 34. Assim nos diz a palavra de Deus. Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto à vossa vida, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa. Olhai os pássaros do céu. Não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia à duração da sua vida? E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã é lançada ao forno, não fará Ele muito mais por vós, gente fraca de fé? Portanto, não vivais preocupados, dizendo, que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Por isso eu vos digo, não vivais preocupados. Não é você viver à toa, porque tem gente que ouve esta palavra, lê esta palavra, e nós que vivemos numa comunidade, somos tentados a isso, não é? Já ouvi muitas vezes gente que foi para uma comunidade achar que viver da providência é não trabalhar, é viver à toa. Isso é vagabundear, isso é outro nome. Isso não é viver da providência, porque a lei do trabalho é para todos nós. O trabalho, meus amigos, ele é um dom de Deus na nossa vida. O trabalho é terapêutico. O trabalho é cura do Senhor na nossa vida. Desde o pecado original entrou no nosso coração, através dos nossos primeiros pais, Deus nos deu o trabalhar como uma maneira da gente expurgar esse mal. Comerá o pão com o suor do seu rosto. Vai trabalhar a terra. E o trabalho é a maneira que nós temos para transformar o nosso amor em serviço, em algo concreto. Então, quando uma pessoa acha que trabalho é simplesmente uma fonte de arrecadação de dinheiro, ela é uma pessoa muito infeliz. Porque viver para dinheiro é viver para um propósito muito vazio. O nosso trabalho, ele precisa ter como consequência o nosso sustento, como consequência. Mas ele não é o motivo. O nosso sustento não é o motivo do nosso trabalho. O nosso trabalho, o que motiva o nosso trabalho é amar, é servir as pessoas. Por isso, se você precisa de um trabalho
para ter o seu sustento, para servir a sua esposa, seus filhos, seu marido, para prover a sua casa. Ok, maravilhoso, e tem sentido isso. Mas não se acomode em um trabalho que você detesta e que não produz nada, ou que produz, não está de acordo com o que você acredita, simplesmente porque você se contenta com o dinheiro que vai vir no final do mês. Continue procurando um trabalho onde você possa pôr a sua alma. Inclusive, eu digo para você que, assim como as mulheres, elas se realizam nos relacionamentos, porque você é sempre de maneira geral que a gente diz, viu, minha gente? Porque para toda regra tem exceção. Não é? A maioria das mulheres, o comum das mulheres, tem uma grande realização no relacionamento. Tanto que muitas mulheres podem fracassar na sua vida profissional, mas se na sua vida amorosa ela estiver bem, está feliz com o seu companheiro, com o seu marido, né? Com os seus filhos, ela tem bons relacionamentos, esse fracasso profissional não tem muito impacto na vida dela. Mas na vida de um homem, quando ele não se realiza profissionalmente, isso é terrível. Assim como traz para a mulher a felicidade na sua realização dos relacionamentos, para um homem traz felicidade, realizar-se no trabalho ao qual ele se dedica. Por isso, meu amigo, meu irmão, você precisa pedir a Deus a graça de encontrar um trabalho onde você se realize, onde você possa derramar a sua alma. Não estou dizendo aqui um trabalho fácil, não estou dizendo aqui um trabalho só gostoso, estou dizendo um trabalho que você olhe e diga, que bom que eu faço parte disso, que bom que eu estou ajudando a construir isso. Então, quando a palavra de Deus nos diz, não vos preocupeis, ela não está dizendo para nós, vos desocupeis. Há uma grande diferença entre você ser um preocupado e um desocupado. Porque quem é desocupado, mais cedo ou mais tarde vai se preocupar. Porque a conta chega. Sabe, tudo que a gente, por força de omissão, de preguiça, e até colocando na conta da divina providência, Deus proverá, e a gente não faz a nossa parte, uma hora a conta vai chegar. Então, o pai sustenta os seus filhos, é verdade. E Jesus disse que, olhai os pássaros do céu, não é? Não plantam, não colhem, não guardam em celeiros, mas o vosso Pai do céu os sustenta. Deus dá a minhoca, mas não joga dentro do ninho. Ele tem que procurar e ele tem que buscar e levar para o filhotinho dele. O passarinho também trabalha, não é? Para você ter ideia, o beija-flor, não é? Que é um passarinho que a gente acha que não canta, mas ele canta, a gente é que não consegue ouvir, não é? A frequência do canto dele. O beija-flor, ele consome praticamente tudo aquilo que ele consegue coletar das flores. Todo aquele néctar, ele consome no exercício do voo dele. É o trabalho dele. Então, até os animaizinhos, eles também trabalham pelo seu sustento, de certa forma, não é? É muito mais providência divina do que fruto do nosso esforço ou do esforço deles. Porque não adianta a gente trabalhar se Deus não der o sustento. Mas se a gente não trabalha, nós vamos carecer do nosso sustento. Não é o que diz o Salmo 26 para nós? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Inútil, está escrito lá. Salmo 126, versículo 3. Inútil levantar-vos antes da aurora e retrasar até alta noite o vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, se Deus o dá aos seus amados até mesmo enquanto dormem. Então, é em vão se Deus não estiver junto. Se Deus não fizer parte da sua rotina, sabe, é em vão que você trabalha, porque você vai trabalhar e o fruto não vai vir. Por quê?
porque tudo que chega para nós tem muito mais de dom de Deus do que de conquista nossa. É mais dom do que suor do rosto. Porque nós podemos plantar a semente, nós podemos adubar a semente, nós podemos regar a semente, mas é Deus quem faz crescer e dar fruto. É em vão que você vigia sobre o seu matrimônio, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre suas amizades. Se o Senhor não guardar essa relação e essas pessoas. Porque nenhum de nós tem condições de montar guarda, de vigiar 24 horas por dia, quem quer que seja. Não é assim que muitos de nós pais enfrentamos grandes dificuldades na nossa vida? Foi 1 minuto de distração e o menino fez besteira. Ai, Márcio, eu vigiava tanto tempo, a minha filha, eu sempre cuidei. Foi eu virar as costas, exatamente, porque estava esperando você virar as costas para poder fazer besteira. E ninguém de nós dá conta de vigiar qualquer pessoa que seja 24 horas por dia. A gente não dá conta de vigiar a si mesmo, a nós mesmos, não damos conta. Por isso, o Senhor é o nosso guarda. É Deus quem vigia sobre nós, porque nós não damos conta. Então a gente depende de Deus para o nosso sustento, a gente depende de Deus para guardar o que nós amamos e a nossa vida. E a palavra do Senhor nos diz: é inútil você acordar cedo demais e atrasar até outra noite seu descanso, ou seja, acordar cedo, dormir tarde, para ganhar dinheiro, quando a providência se manifesta pelas mãos de Deus. Trabalhe sim, meu filho, mas confie em Deus. E quem confia em Deus não vive atormentado por preocupações. Por isso a palavra de Deus nos diz aqui, ó: não vivais preocupados com o que comer, com o que beber, no que diz respeito à sua vida, no sustento da sua vida. Nem com o que vestir quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento? Por que a palavra está comparando o alimento com a vida? Porque a vida é mais que o alimento e você não se deu a vida. Você pode até se dar alimento, mas você não se dá a vida. A vida é mais que o alimento e foi Deus quem te deu. Se Ele te deu o que é mais, como que Ele não vai te dar o que é menos? Afinal, a vida não é mais que o alimento? E o corpo não é mais que a roupa? Você pode confeccionar a sua roupa, mas você não confecciona o seu corpo. E aquele que te deu o seu corpo, você acha que não vai te dar também a roupa? Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros, no entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Se Deus cuida assim de um passarinho, será que você não vale mais do que eles? Olha, até para muita gente que compara o ser humano com todos os animais, sabe? Com todo tipo de animal. Há escalas de dignidade, sim. Tem que tratar os bichinhos bem, não pode fazer maldade, tem que preservar, mas a própria palavra de Deus nos mostra aqui que o ser humano tem um valor fora da escala, está acima de um passarinho. Isso não é pretexto para destruir, tá certo? Mas para a gente respeitar a dignidade da pessoa. Porque hoje tem gente que desprovê um ser humano para prover um animal que seria capaz de sobreviver sozinho. Tem muita caridade com os animais e nenhuma caridade com o seu semelhante. Então, olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais que eles? Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia à duração da sua vida? Você não vai viver mais por causa de você estar preocupado. Tem uma coisa que você consegue com muita preocupação. Se você se preocupar muito, 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 muito mesmo, você consegue viver menos, mas mais você não consegue.
À custa de preocupação, você consegue diminuir os seus dias, mas aumentar você não consegue. Se você viver se atormentando com preocupações exageradas e desnecessárias, você vai viver menos. Você vai ter doença, você vai infartar. Seu corpo não vai dar conta de todo o desequilíbrio que vai se nutrir dentro de você. Vai chegar uma hora que ele vai pifar. Então tem gente que morre antes, Márcio, por força de preocupação. Sim, senhor, sim, senhora. Mas ninguém, pelo fato de simplesmente se preocupar, consegue acrescentar um só dia na sua vida. E não confunda preocupação com cuidado. Que algum pode dizer assim, mas quem se cuida, quem se preocupa com a saúde, com o corpo, vive mais. Preocupar-se não, cuidar-se. Porque preocupar é você se ocupar de algo que ainda não está em suas mãos. Como é que eu posso me ocupar do futuro, se o futuro está lá e você está aqui? Aí você pode dizer, não, mas eu posso me prevenir. Exatamente, investindo no hoje. Você cuida da sua saúde agora, não amanhã. Então, cuidado é diferente de preocupação. Toda pessoa preocupada é, numa certa medida, desocupada. Porque na medida em que ela se preocupa daquilo que não está nas mãos dela, daquilo que pode acontecer, mas não aconteceu, aquilo que está acontecendo está passando e ela está distraída, preocupada com o que não deveria. Então, olha, à custa de preocupação, a gente não vive mais. E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje está aí, amanhã é lançada ao forno, não fará Ele muito mais por vós? Gente de fraca fé, a preocupação é uma manifestação da fraqueza na fé. Não quer dizer que a pessoa não tenha fé em Deus, mas tem uma fé fraquinha, uma fé que não foi cultivada. Como é que a gente cultiva a nossa fé? Tendo intimidade com a palavra de Deus, aprendendo a confiar nela e tendo um relacionamento com Deus por força da oração. Quem tem vida de oração e é amigo da palavra de Deus, essa pessoa tem uma fé capaz de transpor os piores obstáculos da vida. Mas quando eu não tenho um relacionamento sólido com Deus, qualquer preocupação me derruba. E para mostrar isso, Jesus fala dos lírios do campo. Depois eu vou procurar nas fotos que eu fiz, e se eu encontrar, eu vou postar depois no Instagram para você ver o que é esse lírio do campo. Porque a gente acha que o lírio do campo ele é branco, né? Gente, o lírio do campo é um matinho. Nesses caminhos que nós fizemos na peregrinação, os caminhos de São Paulo, que nós fizemos ali, Turquia e Grécia, assim como a gente tem grama, tiririca, não é? Umas outras florinhas amarelas que dá no meio do mato aqui no Brasil, lá naquela região dá o lírio do campo. Ele é bonito demais, frágilzinho, mas de um vermelho tão vivo que nem o sangue é vermelho daquele jeito. É encantador. Para eles lá é uma coisa comum, mas para nós brasileiros que não costumamos ver por aqui, nossa, a gente fica encantado. Eu penso que eles devem pensar que a gente é tudo louco, fica todo mundo abaixado no meio do mato, tirando foto de mato. O lírio do campo, que se vestia, que se veste ainda hoje, como os reis se vestiam naquela época, de púrpura, de um vermelho vivo, que nenhuma tinturaria seria capaz de dar aquela cor à capa de um rei, ao manto de um rei. Por isso Jesus dizia, Deus veste de um jeito que nem os mais ricos reis foram capazes de se vestir. Deus veste a erva do campo, que hoje está viva e amanhã está seca. O que faz você pensar que Ele não vai cuidar de você? Portanto, não vivais preocupados, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir, como vai ser o meu futuro, meu Deus, e o dia de amanhã, e as doenças, e os médicos, e os remédios, e a cama, e quem vai cuidar de mim? Os pagãos é que vivem se
preocupando com todas essas coisas. Quem se preocupa com isso? Quem não tem Deus como primeiro na sua vida. Não é quem não acredita em Deus não, porque pagão acredita em Deus. Pagão não é ateu. Ateu é que diz que não acredita em Deus, é que nega a Deus, faz oposição a Deus. O pagão não. O pagão ele acredita em Deus, às vezes acredita até em deuses. O pagão é religioso. Não pense que o pagão é uma pessoa sem religião, não. O pagão é um religioso. E é tão religioso que às vezes ele não tem um Deus, ele acredita, cultiva vários deuses. Aí, se alguém diz, mas isso é coisa de antiguidade, mas no tempo da ignorância, hoje as pessoas não cultivam vários deuses. Cultiva o Deus do consumismo, do materialismo, o Deus do dinheiro, o Deus da pornografia, o Deus do sexo. Tem muita coisa na vida de muita gente ocupando o lugar de Deus. Quando digo muita gente, pode ser até na minha. Então quem é o pagão? É aquele que colocou Deus na margem da sua vida. Porque você vai ver o pagão, ele é religioso, mas ele cultiva os deuses ou Deus em função de servi-lo. Vou fazer aqui uma oferenda ao Deus da guerra, porque eu estou em conflito contra o sapo e eu quero que ele mate o sapo. Aí eu vou lá, né, e cultivo e faço a minha oferenda. Ele é um instrumento, esse Deus, para minha utilização. Ai, Márcio, será? Ué, a pessoa não vai lá, faz trabalho, faz despacho, para poder um espírito ir lá e dominar sobre a pessoa e fazer a pessoa se apaixonar por ela. Pouco importa para ela se o outro gosta ou não gosta, uma vez que ela decidiu, ela quer manipular o sobrenatural para obrigar o outro a gostar dela. E aí vai cultivar ali uma entidade para fazer o que ela deseja, e não importa se isso vai ser o bem dela ou não. A palavra de Deus, gente, ela nos diz que toda a idolatria cobra de nós a preço de sangue. A pessoa paga com a vida o culto que ela oferece a ídolos. Quanta gente desgraçou a própria vida em busca dessas entidades, querendo cumprir a própria vontade a qualquer custo, e depois o custo veio da própria vontade que ela fez acontecer, independente de ser o bem dela ou dos outros, ou até da vontade de Deus. Então quem que é o pagão? O pagão é aquele que acredita em Deus, mas põe Deus ao seu serviço e à margem da sua vida. Por que na margem da vida? Porque eu venho primeiro. Primeiro eu, depois Deus. É a minha vontade, é o meu querer, é o meu dinheiro, são os meus sonhos, é a minha realização. E quando eu sou o primeiro na minha vida, a hora que vem as dificuldades, eu não tenho a quem recorrer. Porque o Deus do pagão é um Deus fraco. É um Deus instrumentalizado. É igual um carro que você pega, que você vai para ali. É útil, te ajuda. Em alguns momentos pode ser até a sua salvação. Você entrou no carro e por causa do carro você conseguiu chegar no hospital a tempo. Mas, de verdade, um carro não é a sua salvação. Como um ídolo não é a sua salvação. Como uma conta bancária não é a sua salvação. Vai chegar um momento da vida da gente, de todos nós, que nós vamos entender que o único que pode nos dar salvação verdadeira é Deus. E quem sabe disso agora, não vive preocupado. Vive ocupado. Faz a sua parte. Está atento, vigilante para saber o que Deus quer. Isso não é um tipo de preocupação, mas não. Isso é uma relação. É um relacionamento. Não confundir também preocupação com atenção, com zelo. Porque o zelo, a dedicação, a atenção, ela nos põe alertas para construir. A preocupação nos põe aflitos e inertes. A gente não consegue se mover à custa de preocupação. A preocupação paralisa a gente. Pode olhar quando você foi abatido por uma grande preocupação. Às vezes você ficou dias que seriam importantes tomar uma atitude. Você ficou dias engessado, paralisado, porque a preocupação era tão grande que você não conseguia dar um passo. Você não conseguia pensar direito, você não conseguia enxergar. A preocupação cega a gente.
Uma pessoa que tem preocupação exagerada, ela não consegue ver a realidade da vida. Em geral, ela só vê ela mesma. Ela só vê os medos dela. E aí ela vai passando por cima de todo mundo. Ela transforma qualquer um em adversário, porque ela está preocupada consigo mesmo, porque a confiança em Deus é pequenininha, quase inexistente. Então, o que a palavra de Deus nos diz? Não andais, não vivais preocupados, dizendo que vamos comer, que vamos beber, como vamos vestir. Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está no céu sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Tem muita gente que morre de ciúme, às vezes de uma pessoa, ou até inveja, que dedica a sua vida a Deus. Que diz assim, mas você deixou tudo para servir a Deus. Eu deixei tudo, mas o meu Senhor disse, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não significa que pelo fato de eu ter deixado, eu vou ficar sem. Significa que eu coloquei Deus por primeiro. E pelo meio do caminho Ele vai provendo a gente em todas as nossas necessidades. Talvez a gente não tenha, como muitos, uma reserva financeira, uma segurança material, porque nós vamos vivendo um dia de cada vez, com muito trabalho, com responsabilidade, com dedicação, e isso desenvolve as capacidades da gente. Porque servir faz a gente mais capaz, mais inteligente, mais saudável. Você quer ter saúde? Se coloque a serviço dos outros. Vá trabalhar, ponha-se a serviço, ajude todo mundo que você puder e você vai ter muita saúde, porque isso faz um bem imenso para a gente. Mas enquanto a gente vai fazendo isso, Deus vai dando assistência, Deus vai provendo. Muitas vezes pelas mãos daqueles que nos amam e que compartilham da nossa missão, que nos querem bem, que identificam uma necessidade que a gente tem e percebe que nós estamos ocupados com outra coisa, servindo a Deus, inclusive na pessoa do nosso próximo. Então vai chegando, é a comida que chega, é a roupa que chega, às vezes uma roupa nova, às vezes uma roupa velha, às vezes uma comida muito boa, às vezes uma comida mais ou menos, não é daquela melhor qualidade, mas chegou, graças a Deus. O Senhor vai provendo, não é? Quantas vezes, indo para tantos lugares desse nosso Brasil e do mundo, nós experimentamos as mais variadas realidades, os mesmos missionários. Nós já tivemos missionários da comunidade Canção Nova, que foi para ser missionário em lugar onde não tinha água. Não tinha água. Não tinha água para tomar banho. Entende? Não tinha água para dar descarga. Você tinha que escolher se você ia gastar o balde d'água dando descarga ou se você ia tomar banho naquele dia. Essa é a nossa pobreza. Mas o mínimo o Senhor não permitia faltar. E de repente esse missionário vai para um outro lugar, onde não só a água, mas tudo é abundante. A comida, a roupa, a pessoa pega, leva para passear. A nossa pobreza, meus queridos, é depender de Deus e acolher com alegria o que Deus nos dá. Fazer igualzinho Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Se eu aceitei de Deus os dons e as alegrias, por que não vou abraçar as dificuldades que Ele me permite passar? Então, não se trata da gente se desocupar. Trata-se da gente se ocupar com as coisas mais importantes. Deus quer que nós confiemos a Ele no que toca o nosso sustento, no que diz respeito ao que alimenta você, ao que sustenta você. O Senhor quer que você confie a Ele, porque como missionários a gente tem acesso a muita gente, das mais pobres, das mais ricas, daquelas que não têm autoridade nenhuma, aquelas que ocupam postos de grande autoridade civil e religiosa. E nós vamos descobrindo, gente, que riqueza e pobreza é da noite para o dia. Hoje a pessoa tem tudo, amanhã uma falência, não tem nada. Às vezes
por uma situação que ela se envolve, e nem foi intencional, mas acabou se envolvendo, ela perde até a própria liberdade, vai parar numa cadeia. Então, nosso sustento não é totalmente controlado por nós. Ele é também um dom de Deus para a nossa vida. Tenha confiança em Deus. E se você está passando por um momento de dificuldade, se sente ameaçado, até de passar fome, ouça a palavra do Senhor para você. Ele não deixa de dar alimento ao passarinho, não vai deixar faltar para você. Agora, o orgulhoso vive na miséria. Quem é o orgulhoso? De você eu não aceito nada. Eu quero sim ser ajudado, mas eu quero ser ajudado pelo Sapo, eu quero ser ajudado pelo Léo, e para eles terem o privilégio de me ajudar, eles vão ter que corresponder a esses critérios aqui, porque senão eu não ajudo. Vai passar fome, vai ficar na miséria. Não é porque faltou a providência divina, por causa do orgulho, que não permite a pessoa aceitar a ajuda como ela chega. Nós precisamos aceitar a ajuda que Deus provê para nós, como ela chega também para nós. A vida é mais do que comer, é mais que vestir, diz aqui a palavra de Deus. Nós gastamos a nossa vida e a nossa saúde, muitas vezes, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de sucesso. Mas chega uma hora que o dinheiro e o sucesso não poderão nos dar saúde, nem aumentar um só dia na nossa vida. Gente famosa também morre. Gente de sucesso também morre. Gente que se tornou um ícone para a humanidade também morre. E olha, pessoas com todo o dinheiro do mundo vivem o mesmo tempo que quem não tem dinheiro, 80, 90 anos, quando vive muito, hein? Porque tem uns que o dinheiro serviu para matá-lo mais cedo. Teve muita gente que justamente por ter fortuna alimentou todo tipo de vício e por causa disso não viveu 50 anos. Então, não é o dinheiro e o sucesso que vai acrescentar vida a você. Mas uma vida com Deus, meu amigo, não só vai te dar uma vida longa, mas vai te dar uma vida boa. Do que adianta uma vida ser longa se ela não prestar? Aí é só sofrimento, não é? Então, ninguém vive mais só porque quer. Ninguém. E a preocupação não acrescenta nada em nossa vida. A preocupação não vai te ajudar em nada. Arregaçar as mangas e fazer vai. Mas para você ter força de arregaçar as mangas e sabedoria para fazer o que é certo, me permita com toda a humildade dizer para você, vá buscar em Deus a inspiração. Separe um tempo para você rezar. Até para você que diz, como é que eu vou rezar, Márcio? Enquanto a casa está pegando fogo, está tudo desabando e eu vou estar lá rezando? Então eu te digo, do que adianta a casa estar pegando fogo e o bombeiro chegar lá com o carro apitando, sirene tocando, buzinando, quase atropelando todo mundo, e na hora que ele puxa a mangueira para poder apagar o fogo, cadê a água? Esqueceu de encher o tanque. Não adianta você correr feito um louco se você não tiver a matéria que vai fazer esse fogo acabar. E isso você vai conseguir aos pés de nosso Senhor em oração. Não é passar o dia rezando, mas é fazer do nosso dia uma oração. É ter um momento de intimidade com Deus e depois a gente rezar o nosso dia, levar Deus conosco para tudo que a gente vai fazer. Porque quem cuida de nós é Deus, apesar da nossa pouca fé. Porque, olha, essa resposta de Jesus foi para aqueles que estavam ali com ele. Gente de fé, mas de uma fé fraquinha. E Jesus dizia, é Deus quem cuida de você, gente de pouca fé. Deus está cuidando, mas você está angustiado, está preocupado, está adoecendo, não porque te falta a assistência divina, mas porque você vive como se ela fosse faltar, e essa angústia está acabando com você. Não seja inimigo de si mesmo. Não se aflija sem necessidade. Quem não confia em Deus
é que treme diante dessas dificuldades, minha gente. Se você não confiar em Deus, você vai tremer diante de todas as dificuldades que aparecerem. Então, qual é a ordem? Buscai primeiro a vontade de Deus. Buscai primeiro a Deus e a sua vontade. Primeiro a Deus. E tudo mais vos será dado em acréscimo. Primeiro a gente busca o Senhor, mas é preciso agir. Não é simplesmente rezar, mas fazer a nossa parte. Márcio, reza por mim porque eu vou fazer um concurso. Eu rezo, mas estuda. Né? Igual um dia lá, é só para você guardar. Diz que tinha um camarada muito devoto de Santo Antônio de Pádua. E ele entrava na igreja, ele rezava e ele pedia: ô meu Santo Antônio, a vida da minha família foi sempre tão pobrezinha, bem que o senhor podia me ajudar para eu ganhar na loteria. Santo Antônio, me ajuda. E ele passava muito tempo debaixo da imagem pedindo. E era uma imagem bonita de Santo Antônio, rindo, suave, um sorrisinho sereno. Diz que o homem não falhava, ele ia todo dia. E a imagem de Santo Antônio começou a ficar carrancuda. Começou a ficar com a cara de mal-humorado. O olho de Santo Antônio estava virado para o céu, ele começou a virar para a terra. O pessoal disse: essa imagem de Santo Antônio está mudando? Um dia ele chegou lá e pediu: Santo Antônio, eu te peço tanto para o senhor me atender. Eu queria só uma vez ganhar na loteria. Disse que o santo perdeu a paciência. E a imagem virou para ele e disse: mas pelo amor de Deus, desgraçado, ao menos joga, pelo menos uma vez, queria ganhar sem jogar. Tem gente que faz isso a vida inteira. A pessoa quer colher sem plantar. Ela quer resultados mágicos, não é milagroso. Ela não estuda e quer passar. Não vai passar. Você precisa fazer a sua parte. E a nossa parte é: se eu quero passar num concurso, eu preciso estudar. Se eu quero namorar, quero um namorado, a primeira coisa que eu preciso perguntar: é isso que Deus quer para mim? Namoro? Porque nem todo mundo, gente, foi talhado para um casamento, não. Tem pessoas que foram chamadas a uma vocação nobre de celibato, que é uma liberdade, uma disponibilidade para os outros, para servir os outros. Será que Deus não te chama para uma vida assim? Será que é um namoro mesmo? Será que Deus não deu a você uma vocação para ser padre? Para você ser uma religiosa? Mas está certo, é um namoro. Então, a sua vocação é um namoro. Não adianta você achar que, trancada em casa, com os joelhos dobrados, que vai acontecer com você, igual aconteceu com Paulo, que estava lá e Deus mandou Ananias lá no quarto que ele estava rezando. Isso aí é exceção. A regra, você quer namorar, você tem que ir em busca. Você tem que ir à luta, você tem que sair de casa, você tem que frequentar os lugares onde estão as pessoas, e as pessoas com as características que você quer. Se você quer um homem fiel, religioso, sensato, não é no boteco que você vai encontrar, minha querida. Se você quer uma mulher fiel, companheira, responsável, dedicada, não é na cachaçada, meu irmão, que você vai encontrar essa mulher. Você tem que procurar, pode até dar a sorte de encontrar alguém assim, não é? Em lugares assim inusitados, né? Mas você tem que procurar a pessoa nos lugares onde tem gente com aquele perfil. Sabe, Márcio, mas eu não tenho facilidade de conhecer pessoas. Olha, se a gente for preguiçoso, a gente não tem facilidade para nada na vida. Sai de casa, vai lá na paróquia e pergunta assim: padre, eu quero participar de algum grupo aqui, onde está precisando de gente? Ali você vai conhecer pessoas. Márcio, na igreja só tem gente idosa, velhinho. Essa velhinha tem filho, tem neto, entende? Que vai poder te apresentar, se gostar de você, se viu em você essas características. Então dá um jeito, se vira. Não é? No trabalho, não é simplesmente a gente rezar para conseguir um trabalho, tem que merecer, sabe? E criar alternativas onde essas alternativas não existem. E se as coisas não estão dando certo, será que não é outro o caminho? Mas eu estou tentando e não está dando certo. Talvez você está dando murro na porta errada.
Não é essa porta que Deus tem aberta para você. Talvez depois dessa porta que você está batendo, tem um abismo. Se você está com Deus, se você está rezando, você está insistindo e o caminho não abre, pede ao Espírito Santo para te iluminar, porque talvez o caminho seja outro. Tá certo? Vamos colocar as mãos sobre o nosso coração e perguntar ao Senhor: será que Deus não tem um outro caminho para você? Uma outra vocação? Será que não é outro trabalho? Será que não é outra pessoa? Não importa a resposta neste momento, importa o caminho que a gente precisa percorrer, que a resposta vem. Assim como o sustento vem, a resposta vem quando a gente busca primeiro a vontade de Deus. Quando a gente põe Deus em primeiro lugar na nossa vida. E às vezes, para devolver a Deus o primeiro lugar dele, a gente vai ter que fazer uma boa confissão, voltar aos sacramentos, voltar à comunhão, retomar a nossa vida de oração, entrar no reino do Senhor, deixar que Deus venha reinar sobre a nossa vida. E o reino do Senhor, diz a palavra, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É paz com Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida hoje? O que é você buscar que Deus reine na sua vida? É você estar em paz com Deus, com os outros e com você mesmo. É justiça. É dar a cada um o que lhe é próprio. É da pessoa, dê a ela o que é dela. Não queira tomar para você o que não te pertence. Mas além daquilo que é justo, a gente partilhar. A justiça é você dar ao outro aquilo que é de direito dele. Mas a justiça de Deus, que é a caridade, é você não pegar nada de ninguém, é você dar à pessoa o que é próprio dela e além disso dar um pouco do seu. Isso aos olhos do mundo não é justiça. Mas aos olhos de Deus, isso é você semear para colher na eternidade. E o reino dos céus é alegria, estar sempre alegre, buscar essas coisas. Vamos buscar, Senhor, nós te pedimos. Planta o teu reino dentro de nós, Senhor. Porque o teu reino, o teu reinado sobre mim, há de exorcizar, Senhor, toda preocupação exagerada. Eu preciso sim que esta palavra se cumpra para mim, Senhor. Eu preciso de paz com o Senhor, com os da minha casa, com os da minha família, com os do meu trabalho, com aqueles que eu convivo. E preciso, Senhor, de paz comigo mesmo. Vem reinar em mim, Senhor Jesus, por meio do teu Espírito Santo. Pede a Deus. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre mim. Senhor, vem corrigir em mim as injustiças. O teu Espírito Santo vem ser justo em mim. Dar a cada um o que lhe é próprio, não lesar ninguém. Mas além de tudo, saber partilhar, ter caridade. E Senhor, eu tomo posse da tua palavra que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Muitas vezes eu vivo fraco, Senhor, por falta de alegria. Senhor, eu quero esta alegria. Chame o Espírito Santo sobre você. Em nome de Jesus, diga: vem, Espírito Santo, ser a alegria de Deus na minha alma. Essa alegria que me liberta de toda preocupação exagerada. Cumpre esta promessa de Deus na minha vida de que o resto virá por acréscimo. E mais, Senhor, eu quero cuidar disso hoje. Hoje, não amanhã, porque o amanhã está nas mãos de Deus e guarda surpresas. O único dia que eu tenho para fazer tudo isso é hoje. Eu tenho que me ocupar das coisas de hoje. Se eu cuidar bem do hoje, o amanhã estará garantido. Dá-me esta sabedoria, Divino Espírito de Deus.